temente a Deus. E nós podemos falar como falamos de Elias, um dos mais espetaculares cristãos, crente, servo, que a Bíblia fala. Asaf, escritor de 12 salmos. Ele escreveu Salmo 50, escreveu o Salmo de 73 a 83. 12 salmos ele escreveu. Além disso, ele era profeta. Entrou numa crise assim, existencial, muito forte dentro dele. E eu estive lendo esse salmo algumas vezes. Confesso para os irmãos que eu chorei. Muitas das vezes a gente se encaixa dentro dele. Que tem algumas particularidades aqui, muito pertinentes às nossas vidas, a vida da igreja, a vida dos amados irmãos, a vida dos servos do Senhor. E ele começa, eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta, que nós vamos dar uma passada versículo a versículo. Ele diz no versículo 1 que não tem como contestar isso. Isso é incontestável o que ele está dizendo. Verdadeiramente, Deus é tremendo. Não tem como contestar isso. Verdadeiramente, Deus é bom. O bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Deus é bom. E ele conhecia esse Deus. Ele conhecia o povo peculiar de Deus. Ele conhecia este povo aqui, ó, a nação santa. Ele sabia de tudo o que Deus fez com este povo, tudo. O que ele estava dizendo é o seguinte: que Deus tinha uma aliança com este povo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sei o que Deus já fez por este povo. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sei o que Deus fez por este povo. Passagem do Mar Vermelho. Eu conheço a trajetória desse povo. Tudo o que Deus fez por esse povo, eu sei. Que Deus guardou esse povo, que protegeu esse povo, que alimentou esse povo, que tirou água na rocha, que veio pão do céu, carne do céu. O Deus que abriu o Mar Vermelho, como já falei. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó. O Deus que abriu o Rio Jordão. Eu conheço esse Deus que tem guardado o seu povo, que tem uma aliança com o seu povo, esse Deus que Ele mesmo não quebra aliança com este povo. Ele define que os limpos de coração é alvo da bondade de Deus.
Aí ele reconheceu. Tudo que Deus fez, ele reconheceu. Agora, amado, ele olha para a vida dele. Fala, olha, eu sei o que Deus é. Eu sei os atributos de Deus, eu conheço. Mas agora, eu estou olhando para a minha vida agora. Ele está dizendo o seguinte, versículo 2, por favor, coloca aí. Ele está dizendo o seguinte, quanto a mim, eu estou olhando para a minha vida agora. Deus tem trabalhado na vida de muitas pessoas, eu sei disso. Mas eu estou olhando para a minha vida, euzinho aqui agora. Euzinho aqui agora. Eu e o Senhor aqui agora. Eu sei o que Deus fez, eu sei tudo a respeito dele, eu sei. Mas eu estou passando uma crise tremenda. Quanto a mim, eu estou num sofrimento tremendo. Eu estou num sofrimento tremendo. Eu sei que você sabe quem é Deus. Se eu perguntar assim, como que é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Não, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas eu estou passando uma prova, um perrengue tremendo. Eu estou passando... Olha, eu sei tudo que Deus tem feito. Mas quanto a mim, pastor... eu estou passando numa moeda, eu estou passando um sofrimento terrível, 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 terrível. Mas sabe por quê? Ele diz, depois a gente vai chegar no porquê. Ele falou assim, olha, faltou pouco para que escorregassem. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra, faltou pouco. Diga depois de mim, faltou pouco. Depois a gente vai voltar nesta palavra. Ele vai voltar nessa palavra aqui, nesse faltou pouco. Eu vou voltar nela. Faltou pouco para que os meus passos escorregassem. Para que escorregassem os meus passos. Faltou pouco. Eu faço isso, a crise foi grande. A batalha, o conflito interno foi grande. O conflito interno foi grande. A tentação foi grande. Tá? Agora, por que tudo isso? Por que tudo isso? Versículo 3. Pois eu fui olhar para o vizinho, eu fui olhar para a vida alheia, eu fui olhar para os ímpios, eu fui olhar para aqueles que não tinham comunhão com o Senhor, eu fui olhar para eles, eu olhei aqui, eu olhei a minha volta, eu olhei as pessoas que andam nos tapetes aveludados da vida, que não tem nenhum comprometimento com o Senhor. Ele falou assim, eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade deles, eu tinha inveja dele. Provérbio 14:30. Que se desse uma pulada aí e colocasse no Provérbio 14:30, depois a gente volta aí. Mas isso é um conflito existencial que muitas das vezes nós vivemos. Tá, eu sou servo do Senhor. A gente começa a cobrar do Senhor. Senhor, olha, eu sou servo do Senhor. Eu sou dizimista do Senhor. Eu estou na tua casa. Eu faço parte do conjunto. Eu lidero um conjunto. Eu lidero um departamento. Eu toco, eu canto, eu ministro. Eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, olha a minha vida como eu estou. A gente começa a fazer comparações. E o grande problema são as comparações que nós fazemos. A Bíblia diz que o coração com saúde é a vida da carne, mas é a podridão dos ossos. Você sabe o que é isso? A podridão dos ossos. Você não consegue ficar em pé. Apodrece os ossos. Apodrece os ossos. Você não consegue ficar em pé. Você vai desmoronar. A desmoronar. Você não consegue ficar em pé. Ele falou, quase que meus pés escorregaram. Quase que meus pés escorregaram. Não estou dançando mais contexto não. Tá? Quase que meus pés escorregaram. Quase. Pula o versículo aí em nome de Jesus. Lá do Salmo. Aí ele falou, amado. Ele foi
foi enumerando as coisas que ele via nos ímpios. Ele foi enumerando, porque não há aperto na sua morte, versículo 4. Versículo 5, não se acha em trabalhos contra a gente. Ele foi enumerando. O ímpio não tem compromisso com o Senhor, ele não tem aperto nenhum. O ímpio, ele não tem comunhão com o Senhor, mas ele não vive em prova, não tem provação, não tem aperto, não tem nada. Senhor, olhe para mim, Senhor, olhe para a minha vida. Esse era o grande dilema que estava vivendo aquele homem. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outro homem. Muitas das vezes, amados, nós começamos a dar soco no travesseiro. Muitas vezes nós começamos a dar soco em cima da mesa. Senhor, por que isso está acontecendo? Por que eu estou vivendo essa vida de aperto? Por que eu estou vivendo essa vida de dificuldade? Por que eu estou vivendo desse jeito? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? E o pior, ele vai diante de Deus e diz o seguinte: Senhor, eu só preciso olhar para esse povo. Ele diz assim no versículo 9, erga sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Ele está dizendo o seguinte: ergue a tua boca, abre a tua boca contra os céus, e começa a falar mal do Senhor, e a sua língua percorre a terra. Eles andam divulgando maldade, divulgando malícia, divulgando que o Senhor não é Deus, divulgando que o Senhor não é nada, eles andam divulgando. Como que esses homens, como que essas pessoas podem prosperar? Está aí nos carrões, estão aí nas mansões, está aí nos tapetes aveludados da vida. Como? Eu não consigo entender. Esse era o dilema, o conflito de Asaf. Talvez eu esteja falando para vidas aqui nesta noite que tem vivido um dilema. Deus, mas eu sou o teu servo, eu sou tua serva. Olha para a minha luta, olha para a minha dificuldade. Deus, olha nesta noite tudo que eu tenho passado, olha. Aí ele entrou naquele conflito. E no versículo 11 diz assim: olha ele zombando de Deus, versículo 11. Zombando de Deus. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Porventura Deus está sabendo de que está acontecendo aqui? Isso são eles zombando. Versículo 21. Versículo 21. Versículo 21. Assim eu não aguento. Quem está dizendo o seguinte: desse jeito eu não aguento. Essa vida que eu estou levando eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais essa vida que eu estou levando. Eu não estou aguentando, não estou suportando mais a pressão que está sobre a minha vida. Eu não estou suportando mais. Agora, se você voltasse um pouquinho lá no versículo que a gente leu, no princípio que aquilo começou na vida dele, eu tinha o quê? Inveja, ele olhava, ele desejava o que os outros têm, ele fez comparação com a sua vida, com a vida dos outros, aí foi desencadeando, assim o meu coração se azedou, e sinto picada nos meus rins, é como se tivesse alguma coisa triturando, picada. Digo o seguinte: a picada vai triturando, vai diluindo os rins, vai trazendo enfermidade. Coração azedou. Eu preciso contar para você. Versículo 16.
Versículo 16. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Isso perturbou minha mente. Isso não me deixava dormir mais. Eu batia na cama, rolava de um lado para o outro e não conseguia dormir mais. Isso foi um tormento na minha vida, um tormento na minha vida. Agora eu preciso te contar um pouquinho como era a vida de Asaf. Asaf é da tribo de Levi, os adoradores, músico por excelência, compositor por excelência, era chefe das músicas. Quando Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom, vinha treinar a arca, o sacerdote dava 6 passos, parava, os símbolos, os instrumentos, parava, adorava o Senhor, dava mais passos, adorava o Senhor. Quem estava ali? Asaf. Quando ele levou a arca, vez, eu já contei isso aqui, primeira vez que eu fui numa igreja, eu fui tomar posse numa igreja, tomei posse na igreja, aí fui ministrar a Santa Ceia, aí botaram, tinha a bacinha, né, irmã? Quem lembra da bacinha? Tinha a bacinha para lavar as mãos, né? Tinha a bacinha. O irmão, na primeira vez, irmão, deu uma batida na bacia, derrubou bacia, derrubou. Primeira vez eu falei, meu Jesus da glória. Aí Asaf, chefe de música, um homem importante, e quando chegou com a arca lá no tabernáculo, e Davi instituiu ele chefe, e ele ordenava os louvores, e Davi falou assim, olha, os louvores vão ser ininterruptos, tá? Vai ser por escala, o tempo todo de louvor. Estava ele ali, todo o tempo louvando ao Senhor. De qual tribo que ele era? De Levi. Então eles não tinham herança. Qual é a herança dele? Era o Senhor. Eles viviam de quê? Dos dízimos. Viviam o quê? Das ofertas. Viviam de quê? Viviam das bolsas que entregavam para ele. Viviam do suprimento da igreja, da comunidade, das outras tribos. Viviam assim. E ele olhava, amado, louvando ao Senhor continuamente, louvando ao Senhor continuamente. E ele foi ficando seco, amado, porque eles viam as pessoas chegarem para adorar, as pessoas das outras tribos, de todas as tribos, quando chegavam para adorar, pegavam suas carruagens e iam embora, ele pegava a sua bolsinha e ia para casa, e o coração vazio. Olhava o rei Davi e ia para o trono, olhava não sei quem, ia lá para o palácio dele, olhava não sei quem, ia lá para o casarão dele, ele pegava a sua mochilinha e ia para casa, o seu símbolo nas costas, ia para casa. Amado, não tem coisa pior, amado, de que você fazer algumas comparações, tipo o seguinte, tá? Quantas das vezes eu lá atrás, tá? Eu precisava de alguma coisa assim, eu não tinha. Uma vez eu fui humilhado. Eu queria algumas coisas, aí não podia adquirir. Aí eu me comparava com A, ou com B, ou com C. Você sabe disso? Eu já recebi bolsa de compra na minha casa. Chegava a bolsa de compra na minha casa. Aí eu olhava assim, as pessoas tinham televisão, eu não tinha. As pessoas tinham isso, aquilo, eu aqui, sabe? Tinha isso, tinha aquilo, eu não tinha. Eu não era crente não, mas eu fazia comparação. Meu Deus, quantas vezes eu chorei, eu fui abandonado numa praça, porque por uma namorada, assim, eu tinha 17 anos, aí a namorada, vamos para a pizzaria, vamos comer um enroladinho ali, aí eu
E aquilo eu chorava, aquilo doía o meu coração. Quantas das vezes nós precisamos, amado, pessoas querem comprar um presentinho para o filho, não tem, quer comprar uma roupinha melhor, não tem, quer comprar um tênis melhor, não tem. Asaf estava nesse dilema, parece que tinha um filho que era doente, eu queria dar o melhor para os meus filhos, eu queria fazer aquilo que um pouco de dignidade. Ele achava, todo mundo tem, eu não tenho, todo mundo vai para tuas casas boas, eu não vou, todo mundo tem e eu não tenho. Ele começou a comparar, aí começou a entristecer. Amado, eu vim dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, você é amado do Pai, 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 você é amado do Pai. Ele entrou num conflito tremendo. Não faça comparação aqui, olhe para cima, amado, no nome de Jesus. Amado, ele disse lá no início que os meus pés quase que escorregaram, quase. Até versículo 17. Por favor, no versículo 17, diga depois de mim: até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele já estava no final da vida. Já estava de cabelinho branco. Não estou falando que todo mundo tem cabelo branco, está no final da vida, não. Eu estou falando que ele está... Não. E quem não tem cabelo? Ele já estava numa idade já... Ele já estava numa idade já assim, mais avançada. Aí ele estava desgastado. Tipo o seguinte: eu não valho mais nada. Eu sou ousado. Eu sou ali louvo. Eu vou ali e toco. Eu vou lá, ele ia no tabernáculo, ele tocava e ia embora para casa. Ele ia no tabernáculo, tocava e ia embora para casa. Ele ia no tabernáculo, tocava, aí ia embora para casa. Ele estava desvalorizado, meio desanimado, meio sem estímulo nenhum para caminhar. Ele ia pelo ofício, ele ia pelo comprometimento. Ele estava ali, mas a cabeça dele estava pensando no que os ímpios tinham e ele não tinha. Estava pensando lá na mesa farta dos ímpios e ele querendo simplesmente dar um pedaço de pizza para o teu filho, dar um hambúrguer para o teu filho. Ele não podia comprar. A cabeça dele estava lá, amado. Estava no templo ali. Mas a Bíblia diz que Salomão, que construiu o templo, pense num templo, 30 metros, não, eu posso errar, 30 metros de comprimento, 9 de largura, de repente eu posso estar errando, 30 de comprimento, 9 de largura, 12 de altura, um templo, todo cheio de ouro, todo coberto de ouro, aleluia, altar de ouro, bancos de ouro, pia de ouro, tudo de ouro, portais de ouro. Ele fez um templo lindo, aleluia. Aí ele foi inaugurar o templo. Eu quero os melhores aqui comigo, eu quero os melhores. Asaf, alguém assovia para mim, por favor. Asaf, de novo, subir de novo. Asaf! Eu estou arrasado. A minha vida não tem sentido nenhum. Eu perdi o prazer de viver. Eu perdi o prazer. Asaf! Asaf! Segundo Crônica. Asaf! Eu estou
quanto tempo que eu não sinto mais a presença do Senhor? Cadê essa minha cola? Há quanto tempo eu não sinto mais a presença do Senhor? Há quanto tempo eu não estou no mecanismo? Há quanto tempo eu vou e volto sem sentir a presença de Deus? Há quanto tempo eu estou vivendo nesse conflito? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Segundo Crônica, capítulo 5. O templo feito, o templo todo de ouro, o templo tremendo, todo ornamentado, altar ornamentado, tudo ornamentado de ouro. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez na casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Verso 12. E quando os levitas, preste atenção, quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, quem era o chefe? Todos eles, Asaf, Emã, Jedutu, seus irmãos, vestido de linho fino, aleluia, todo ornamentado, de gala, minha vida não tem mais, de gala, linho fino, com símbolo, e com alúdio, e com harpa, e estavam o quê? Em pé, para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. Versículo 13, aleluia. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, fizeram ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantaram eles a voz, com som de trombetas e símbolo e outros instrumentos músicos, para bendizer ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então, a casa do Senhor se encheu de quê? De uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Agora olhe para mim, amado, olhe para mim, diga depois de mim: Asaf teve uma crise tremenda, até que ele entrou no templo da adoração. Aleluia, aqui é um templo, amado, aqui é um templo, amado. Ele ia todos os dias, ele ia no tabernáculo adorar o Senhor, todos os dias, ele ia no tabernáculo adorar o Senhor, mas não basta ir no tabernáculo adorar o Senhor, não basta estar dentro do templo do Senhor, é necessário que o Senhor esteja dentro deste templo. Ele ia, o Senhor ficava fora. De repente tem pessoas aqui vindo, mas o Senhor está fora. Abre o teu coração nesta noite. Há um renovo do Senhor para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Não volte para casa do mesmo jeito, amado. Não volte para casa do mesmo jeito, para cima.
Não volte para casa do mesmo jeito, olhe para cima. Aí, onde que eu estou? Eu vou cuidar bem de você, pode ficar tranquilo. Fica distante de mim que é melhor, é mais segurança. Mas você não filmou, não filmou? Apaga. Apaga. Dá para fazer um corte ali. Apaga. Edita. Tá? Apaga. Aleluia. Até que entrei no santuário de Deus, entendi o fim deles. Aleluia. Aí ele fala, amado, no versículo 23, eu queria que você meditasse comigo no versículo 23, depois que ele entrou no santuário do Senhor, depois que o Senhor entrou dentro do santuário dele, aleluia, olha o que ele falou, todavia estou, o quê? Todavia estou de contínuo contigo, eu estou de contínuo com o Senhor. Ele estava se sentindo abandonado, ele estava se sentindo abandonado, ele falou, eu estou de contínuo contigo, aleluia. Lá atrás, quando eu falei para você que ele quase, não é dançar mais conecto não, quase, aleluia, aleluia, olha os servos do Senhor, o que é que acontece, olha o que é que acontece com os servos do Senhor, olha o que acontece, você sabe por que ele não escorregou, você sabe por que ele não escorregou, você sabe por que ele não se espatifou no chão, sabe por que ele não se espatifou no chão, porque olha só o que ele fala, todavia estou de contínuo, contigo, e tu me seguraste pela tua mão. Aleluia! Esse é o Deus, amado, não sei como você entrou aqui nesta noite, amado, nós passamos por um conflito mesmo, homens de Deus passam por um conflito, vários homens de Deus passam por um conflito, Elias passou por um conflito, Paulo passou por um conflito, Moisés passou por um conflito, tantos homens de Deus passaram por conflito, aleluia, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão, aleluia, direita, aleluia, mudou o homem, quando ele entrou no santuário de verdade, e o Deus do santuário entrou nele, mudou o homem, aleluia. Versículo 24. Guiar-me-ás com a tua palavra, aleluia. A palavra do Senhor, ela é lâmpada. A palavra do Senhor, ela é lâmpada. Guiar-me-ás com teu conselho, aleluia. Depois eu volto nesse versículo. Pode tirar, pula. Aleluia. Versículo 25. Versículo 25. Aí está dizendo o seguinte: não é mais o ouro dele, não é mais a prata dele, não é mais os bens dele, não é mais a mesa farta dele, não é mais tudo que ele tem, não é o carro dele, não é a casa dele, não é as vestes dele, não é a família dele que tem do bom e do melhor, estuda na melhor escola, não é isso. Olha, a visão dele mudou, depois que ele entrou no santuário, ele falou assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti. Ele está falando aonde? Ele está falando aonde? A quem tenho eu, aonde? No céu, senão a ti. E na terra,
Aleluia, mudou, não é os homens, não é o que ele tem, não é o que ela tem, não é o que a pessoa possui, aleluia, a riqueza está, amado, em estar no santuário de Deus, adorar na beleza da santidade, a beleza está aí, e na terra não há quem eu deseje, além de ti. Começou falando lá da inveja, acabou tudo isso, acabou, quando Deus entrou no templo dele. Mudou, na terra não há quem eu deseje além de ti. Aleluia. Versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Eu vou anunciar. Quem vai anunciar as obras do Senhor? Os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Por favor, volta lá no versículo 23. Os límpios serão lançados fora. Os límpios serão naquele dia apartados do Senhor. Aleluia, aleluia. Os ímpios serão apartados do Senhor. Os ímpios não têm vez com o Senhor, mas aqueles que são limpos de coração. No versículo 1, bom é o Senhor para os que são limpos de coração. Bom é o Senhor, bom é o Senhor, bom é o Senhor. Aí ele fala aí agora, todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras. Não. É isso mesmo. Versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho. E depois, vai fazer o quê? Me receberás em glória. Aleluia. Tem um tempo, amado, de luta aqui mesmo. Tem um tempo de dor aqui mesmo. Tem um tempo de aflição aqui mesmo. Tem um tempo, às vezes, angustiante aqui. Mas segure firme. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. A glória dali, quando eles começaram a tocar ali naquele lugar, não foi o tempo do louvor que fez a glória descer. Não foi o puro e simplesmente os instrumentos que fizeram a glória descer, porque tinha um homem quebrantado naquele lugar. Aonde tem o coração quebrantado, a glória desce. Aonde tem o coração quebrantado, a glória desce. Você pode ter o melhor instrumento, você pode ter os melhores microfones, a melhor roupa, a melhor tudo, você pode estar tudo pintado de ouro, mas se o coração não estiver quebrantado, a glória do Senhor não vai descer. Me receberás em glória. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, amado, nesta noite. Em nome de Jesus.